Fala rapaziada, trouxe uma novel diferente pra dar uma variada e tentar agradar a todos os gostos. Espero que gostem. Não esqueçam de dar o like e comentar e se inscrever se possível. Desde já agradeço a presença de vocês. Capítulo 11. Invasão global. Link, em seu ímpeto para salvar os outros, acabou atingido. A flecha, grossa como um polegar, cravou-se profundamente em seu ombro esquerdo, atingindo o osso. A força do impacto foi tamanha que seu corpo foi arremessado para trás. Gavião Arqueiro e Tony gritaram em uníssono. Link rangeu os dentes e arrancou a flecha de uma vez. No canto de sua visão, um de seus 4 corações se esvaziou instantaneamente. A dor foi aguda, mas serviu para despertar sua memória muscular de centenas de batalhas. Ele usou a própria flecha inimiga como uma lança, arremessando-a com uma precisão brutal que perfurou o crânio de um bokoblin. Clint não ficou atrás, disparando uma flecha que liquidou outro monstro que avançava. A Viúva Negra, livre da pressão de ser cercada, moveu-se com agilidade letal para finalizar mais um inimigo. Ela correu até Link, ajudando-o a se levantar. Obrigada, disse ela, com um brilho de respeito nos olhos. Está tudo bem. Link levantou-se, empunhando a réplica da Master Sword. A lâmina brilhava sob o sol, intimidando os 6 bokoblins restantes. Link já havia abatido 7, Natasha um e Clint outro. Restavam 6 feras que, após uma breve hesitação, uivaram e investiram novamente. Clint disparou 3 flechas em um borrão, derrubando mais 3. Os últimos bokoblins, todos arqueiros, buscaram cobertura e focaram seus disparos no alvo mais perigoso, Link. Link girava a espada com a mão direita, rebatendo as flechas que vinham em sua direção, mas a saraivada continuou a impedir de avançar. Link, pega o escudo de volta. Gritou Tony. Não. Fique com ele. Rebateu Link. Sua maior preocupação era Tony Stark. Se o futuro Homem de Ferro morresse ali para um bokoblin, quem salvaria o mundo das futuras invasões alienígenas? Deixe o resto conosco. Exclamou Clint. Você está sangrando, Rekoe. Metade do corpo de Link estava manchado de vermelho, mas ele mal sentia. A ferida já começava a coçar, sinal de sua cura acelerada. Ele olhou para Clint. Me dá um arco. Com esse ombro. Você não consegue nem puxar a corda. Deixa que a gente cuida deles. Precisamos de um vivo para estudar. Clint jogou um arco reserva para Natasha. Link deu um sorriso raro e desafiador. Quem disse que eu preciso de 2 braços para atirar? Ele não queria que Clint e Natasha se arriscassem sem conhecer as táticas dos monstros. Além disso, uma nova notificação brilhou em sua mente. Missão: eliminar 10 bokoblins. Progresso: 0910. Ele não podia deixar os últimos serem roubados. Nesse momento, Link sentiu algo diferente. Uma ressonância em sua alma, a voz da deusa ilha. Ele ignorou os avisos dos agentes, pisou na cerca e saltou para o céu. No ar, ele usou o pé para firmar o arco e a mão direita para encaixar 2 flechas. Bullet time. Lá de cima, o mundo parou. Link viu os 3 monstros escondidos. Disparou as flechas que os atingiram como raios. No ar, ele girou o corpo e viu o bokoblin que o havia ferido preparando outro tiro. Link lançou sua espada como uma lança de arremesso, atravessando a cabeça da criatura antes mesmo de tocar o solo. Ao pousar graciosamente, o silêncio retornou. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Seus 4 corações se encheram instantaneamente, com um brilho dourado, um 5º coração nasceu. Sua vitalidade e força física deram um salto notável. Em segundos, o buraco em seu ombro fechou-se completamente, deixando apenas a cicatriz na roupa. Link recolheu sua espada e escudo, guardando-os em seu inventário invisível. Ele lamentou não ter encontrado nenhum espólio, como chifres ou vísceras de monstro, para cozinhar. Lembrou-se da tentativa de cozinhar no dia anterior na mansão de Tony. Ele pedira a Pepper um carregamento de durians saudáveis para fazer um banquete que aumentaria sua vida máxima. O resultado: o cheiro de durian cozido foi tão forte que Jarvis acionou o alarme de gás tóxico e Doom começou a borrifar extintores por todo lado. Obadiah Stane, que estava de visita, fugiu da casa achando que Tony estava testando armas biológicas contra ele. Link sentia dor de cabeça só de lembrar da confusão. Tony aproximou-se, devolvendo o escudo. De onde você tira essas coisas? Você tem um bolso mágico tipo o do Doraemon? É uma habilidade minha, respondeu Link de forma simples. Clint e Natasha aproximaram-se com expressões sombrias após falarem ao rádio. Não foi só aqui, disse Natasha. Relatos estão chegando de todo o mundo. Essas criaturas de pele vermelha e nariz de porco apareceram em dezenas de regiões simultaneamente, atacando civis. O coração de Link afundou. Não era apenas uma teletransportação localizada. Era uma invasão global. Tony ficou alerta. Armas biológicas de alguma organização. Clint e Natasha se entreolharam. O impacto era grande demais para ser ignorado. Precisamos ir, disse Clint. Stark, Link, nos vemos por aí. Eles partiram apressadamente. Link sabia que, para os agentes, ele não era mais a prioridade diante de uma crise mundial. Mas ele também sabia a verdade. O mundo acabara de se tornar o novo mapa de The Legend of Zelda, e ele era o único que conhecia as regras desse jogo mortal. Fim do capítulo. Capítulo 12. Vestígios de Zelda. O clima na mansão de Tony Stark era de seriedade.
Clint e Natasha haviam retornado à sede da SHIELD para lidar com as consequências da invasão e a morte do lojista. Link, por sua vez, aproveitou o tempo para anotar as características de diversos monstros de seu mundo e entregou a lista para Tony, que a repassou aos agentes. Motivado pelo ataque, Tony acelerou o desenvolvimento da armadura Mark II. Ele trabalhava sob uma pressão imensa, já que o Badiastani manobrava o conselho de administração para tentar expulsá-lo da própria empresa. Mesmo assim, após milhares de testes, a armadura prateada finalmente ficou pronta. Link bateu palmas ao ver o resultado. Durante aqueles dias, Tony até ajudou Link a desenvolver seu próprio equipamento, o traje do herói V1. Ao contrário da armadura pesada de Stark, o traje de Link era minimalista. Consistia em um colete leve feito de uma liga de metal líquido que podia liberar instantaneamente asas de aço retráteis. Ele não tinha o poder de fogo de Tony, mas oferecia a Link algo que ele sentia muita falta: a habilidade de voar e planar como um falcão. Para alguém com condicionamento de Link, o peso extra de uma armadura completa apenas atrapalharia sua velocidade e reflexos. Tony ficou visivelmente invejoso ao ver Link voando livremente pelo céu de Malibu com suas novas asas. Ignorando os avisos de Jarvis, Tony decidiu testar a Mark II em um voo de alta altitude. Link avisou a IA: "Não se preocupe, eu vou ficar de olho nele." "Obrigado, garoto, mas não precisa", gabou-se Tony. "Suas asas não alcançam a minha velocidade." Dito isso, ele disparou para a estratosfera. Link apenas inclinou o corpo, ativou o planador de metal e seguiu o rastro de calor, mantendo-se a uma distância segura. Link pairava no ar quando viu o que esperava. O traje de Tony congelou devido à altitude e começou a despencar como um tijolo de ferro. Link mergulhou, estabilizou o voo e agarrou Tony antes que ele atingisse o solo. "Obrigado!" ofegou Tony após serem deixados no telhado da vila. "Parece que ainda tenho muitos problemas técnicos. Aliás, que força é essa no seu braço? Você me segurou como se eu não pesasse nada." Infelizmente, o peso combinado dos dois ao pousar foi demais para a estrutura, e eles atravessaram o teto, caindo direto na garagem sobre um dos carros de luxo de Tony. Dummy, fiel ao seu instinto caótico, imediatamente borrifou dióxido de carbono nos dois. Pouco depois, Jarvis trouxe uma notícia que fez o coração de Link disparar: Zelda fora avistada. Uma garota loira, de orelhas pontudas e traços nobres, fora vista no Brasil. Link franziu a testa. Por que no Brasil? Ele lembrou-se de que Bruce Banner estava escondido lá na mesma época. Haveria alguma conexão? Ele informou Tony e partiu imediatamente em um jato particular. Tony brincou, vendo a pressa do garoto. "Você realmente ama essa garota?" Link corou, mas não negou. Enquanto Link viajava, Tony foi confrontar o Badia em um banquete da empresa para o qual não fora convidado, iniciando os eventos finais de seu próprio conflito. 2 dias depois, Link desembarcou em uma favela no Brasil. Usando o português que aprenderá de forma acelerada durante o voo, ele começou a fazer perguntas. O cenário era caótico, lembrando as densas construções de Kowloon, e Link se perguntava se Zelda estaria mesmo ali, talvez sob a proteção de alguém como Bruce Banner. Ele caminhava por um beco estreito quando foi cercado. 3 bandidos locais, armados com paus e facas, bloquearam seu caminho. Link, com suas roupas limpas e rosto delicado, parecia uma presa fácil. "Passa a grana, gringo!" gritou um deles em português. Link estava irritado. Em apenas uma manhã, já tinham tentado assaltá-lo várias vezes. Ele estava prestes a socar a parede para mostrar sua força e espantar os criminosos quando uma voz feminina ecoou do alto. "Ei! Vem por aqui!" Link olhou para cima. Não era Zelda. Era uma garota brasileira, de pele parda, olhos vivos e uma pulseira brilhante no pulso. "Idiota! Quer apanhar? Sobe logo!" gritou ela. "Tina! Você está se metendo de novo!" rosnou um dos bandidos. Link agarrou uma corda pendurada, deu um salto acrobático e subiu a parede em segundos, deixando os agressores para trás. Tina correu pelos telhados, guiando Link pelo labirinto de becos. "Quem é você, seu tonto? O que está fazendo aqui sozinho?" perguntou ela, parando para retomar o fôlego. Link não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos no pulso da garota. "Onde você conseguiu essa pulseira?" perguntou Link, sério. Tina recuou, cobrindo o objeto com as mãos, desconfiada. "O quê? Vai roubar minha pulseira também? Eu não tenho medo de você. Esse é o meu território." Link balançou a cabeça suavemente. "Não vou roubar. Só preciso saber quem te deu." A pulseira não era de ouro nem prata. Tinha padrões geométricos estranhos e uma aura antiga. Link a reconheceu na hora. Era um adorno que Zelda costumava usar em Hyrule. Aquela pequena garota brasileira era a chave para encontrar a princesa. Fim do capítulo. Capítulo 13. O reencontro. Link tentou manter a calma e disse com a voz mais doce que conseguiu: "Tina, por favor, me leve até a Zelda. Eu sou um grande amigo dela." Tina bufou, fazendo beicinho. "HMPH. Não acredito. Eu não conheço nenhuma Zelda. Não tente me enganar, gringo." Mas a garotinha era uma péssima atriz. Link percebeu na hora que ela estava mentindo. Quando ela tentou dar no pé, ele segurou seu braço gentilmente.
Foi o suficiente para Tina começar a gritar a plenos pulmões. Socorro! Um bandido! Tem um vilão me pegando! Os gritos de Tina eram tão agudos que os ouvidos de Link doeram. Escuta, eu sou o mesmo amigo dela, tentou explicar, mas Link nunca foi bom com as palavras. De repente, uma horda de crianças saiu de todos os cantos do beco. Vestindo roupas velhas e largas, brandiam tesouras enferrujadas, cabos de vassoura, pedaços de ferro e até esfregões. Solta ela! Deixa a Tina em paz! Gritavam, avançando com uma coragem feroz. Link, para não machucá-los, apenas bateu o pé no chão com força. O solo rachou sob sua bota, fazendo as crianças pararem por um segundo, aterrorizadas. Mas ao verem Tina ainda presa, o medo virou determinação e elas atacaram novamente. Link suspirou. Seu código de honra o impedia de ferir crianças. Ele apenas desviava dos golpes e, com movimentos precisos, desarmava os pequenos guerreiros um por um. Vocês não cansam? Perguntou Link, sorrindo diante da lealdade deles. Meu nome é Link. Sou o herói da Zelda. Tina, que estava prestes a morder o braço dele, parou subitamente. Link. Ela repetiu o nome com a pronúncia exata de Hyrule. O clima mudou instantaneamente. A hostilidade virou festa. O Link chegou. O Link chegou. Gritavam as crianças, pulando ao redor dele. Tina agora o abraçava com carinho. A irmã Zelda me contou sobre você. Achei que você fosse um dos capangas do governo. Como ela está? Perguntou Link, o coração apertado. Tina ficou triste de repente. Ela está. Antes que pudesse terminar, os 3 bandidos de antes reapareceram. Um deles lançou uma faca de fruta enferrujada na direção do grupo. Eu disse para não correr, gringo. Você vai se ver com os Harveys. A faca voava descontrolada, indo direto na direção de Tina. Num reflexo sobre-humano, Link estendeu 2 dedos e pinçou a lâmina no ar, parando-a a centímetros do rosto da menina. Quem são esses? Perguntou Link, com uma aura perigosa emanando de seu corpo. São os 3 Harveys. Gritou uma das crianças. Eles mandam no beco. Link não estava para brincadeiras, especialmente após ouvir que Zelda não estava bem. Com um movimento rápido do pulso, ele cravou a facinha de fruta no chão de pedra como se fosse manteiga. Os 3 bandidos avançaram juntos, mas em menos de 10 segundos, Link os transformou em rostos de porco com uma sequência de golpes rápidos. Não foi uma luta técnica como as da Viúva Negra, mas a força bruta de Link foi mais que suficiente. Como esperado do herói da irmã Zelda. Aplaudiu Tina. Viva o Link! Chega de gritar! Pediu Link, ansioso. Me levem até ela. Guiado pela pequena multidão de crianças, Link chegou a uma casinha humilde e escura no topo da favela. Já era fim de tarde. Tina apontou para uma porta de metal. É ali que ela mora. Link deu um passo à frente, mas foi interrompido por uma voz masculina vinda das sombras. O português do homem era ainda mais travado que o dele. Tina? Veio ver a Zelda. E quem é esse? Link virou a cabeça e o reconhecimento foi imediato. O homem usava óculos, parecia cansado e tinha um relógio de pulso que monitorava seus batimentos cardíacos. Bruce, Link murmurou. Bruce Banner. Foi um erro tático. Banner, que vivia em estado de paranoia constante, sendo caçado pelos militares, entrou em pânico ao ouvir seu nome de um estranho com roupas americanas. O visor de seu relógio disparou para 160 bpm. Banner. Calma. Eu não sou do exército. Gritou Link. Mas já era tarde, o estresse de Bruce bateu nos 190 bpm. Ele se virou para fugir, mas Link gritou com toda a alma. Banner. Eu sou o Link. Amigo da Zelda. Bruce parou no canto do beco, a respiração pesada, os olhos começando a brilhar em um tom esverdeado, mas o nome o deteve. Link. Bang. Uma janela no andar de cima se abriu com estrondo. Uma garota de cabelos dourados e olhos expressivos debruçou-se para fora. Ao ouvir aquela voz doce e familiar chamando seu nome, Link olhou para cima e sentiu o mundo parar. Era ela. A princesa Zelda de Hyrule estava bem ali, diante dele. Fim do capítulo. Capítulo 14. Banner. Link. A garota loira inclinou-se para fora da janela, seu rosto delicado iluminado por uma surpresa radiante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar o tempo e o espaço para finalmente encontrar o herói lá embaixo. Sob a luz do sol poente do rio, seus cabelos dourados cintilavam, criando uma imagem que Link jurou guardar para sempre no fundo de seu coração. Princesa, Link murmurou, perdendo completamente o fio da meada. Link. Você, Zelda tentou dizer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas em sua empolgação, acabou se desequilibrando e caindo da janela. Tina e as outras crianças gritaram de pavor, e Banner correu para tentar ajudar. Link, me salva. Zelda cobriu o rosto, esperando o impacto. Mas a queda durou apenas um segundo. Ela sentiu um par de braços firmes e familiares a segurarem. Ao abrir os olhos, viu o sorriso caloroso de Link. Princesa, eu te encontrei. Zelda gaguejou, o rosto vermelho de timidez. Eu também, te procurei tanto. De repente, a expressão de Link mudou. Ele colocou Zelda no chão com pressa e começou a examiná-la de cima a baixo. Você está bem? Está ferida? Os capangas do Ganon te acharam?
A Tina disse que algo terrível tinha acontecido com você. Hein? Zelda olhou confusa para Tina. As crianças da favela trocaram olhares travessos. É que a Zelda nunca mais brincou com a gente desde que o tio Banner a pegou para estudar, explicou Tina com uma lógica infantil. Ela ficava trancada, parecia uma prisioneira. Coitadinha. Link sentiu algumas linhas pretas cruzarem sua testa. Então o sofrimento da Zelda era apenas estudar. Nesse momento, Bruce Banner se aproximou, visivelmente sem graça. Zelda limpou a poeira da roupa e apresentou-os com entusiasmo. Professor, este é o Link. A pessoa mais importante para mim. E Link, este é o professor Banner. Ele é super incrível. Ele conhece tudo sobre ciência, física, ele é um gênio. Link piscou, confuso. Professor? Banner, agora com os batimentos normalizados e sua gentileza habitual de volta, sorriu. Então você é o Link. Ouvi muito sobre você. A Zelda é uma aluna insistente. Ela praticamente me obrigou a ensiná-la sobre tecnologia terrestre. Zelda começou a falar sem parar, animada. Link. Você sabia que estamos em um planeta chamado Terra? E que a física aqui funciona de um jeito. Link sorriu de forma amarela. Ele conhecia bem aquele brilho no olhar. Zelda, a princesa de Hyrule, que em seu mundo já era uma entusiasta da tecnologia ancestral, tinha encontrado no universo Marvel o seu paraíso particular. No mundo das rúnicas e da magia, ela era uma cientista. No mundo da ciência, ela era uma erudita nata. Banner os convidou para entrar na pequena e escura moradia. Link ouviu silenciosamente a história de Zelda. Enquanto Link teve a sorte de cair na mansão de um bilionário, Zelda teve que sobreviver vendendo rúpias, as pedras preciosas de Hyrule, para se sustentar. Por sua beleza exótica e orelhas pontudas, ela foi perseguida por gangues locais até que Banner a resgatou. Impressionada pela mente brilhante de Bruce, ela o convenceu a ser seu tutor. Banner, que estava fugindo e não queria companhia, acabou cedendo, em parte pela persistência dela, e em parte porque as gemas que Zelda oferecia como pagamento ajudavam a financiar sua vida de fugitivo. Já era noite na favela. Banner serviu 2 copos de água e olhou para Link. Zelda me falou sobre o seu povo. Hylianos, certo? Sim, respondeu Link. Você vai levá-la embora amanhã? Perguntou Banner com um tom melancólico. Sim. Banner suspirou. Então eu também terei que me mudar. Sinto que os militares estão se aproximando. Professor, Zelda começou, mas Bruce a cortou com um sorriso triste. Você é jovem, Zelda. Não pode viver fugindo comigo para sempre. Link olhou para o homem e hesitou antes de falar. Banner, você deveria tentar se comunicar com o outro. Tentar fazer as pazes com esse poder. Isso pode te ajudar a parar de fugir. A expressão de Banner endureceu. Impossível. Eu quero destruí-lo. Aquele monstro não deveria existir. O silêncio reinou. Link entendia a dor dele. Para Banner, o Hulk era o demônio que destruiu sua carreira e seu amor por Betty Ross. Está ficando tarde, disse Zelda, quebrando o gelo. Link, vou te mostrar onde vamos descansar. Ela olhou para Banner com um sorriso tímido, o rosto ficando vermelho como uma pimenta. Em Hyrule, eles já tinham dormido em estábulos e tendas inúmeras vezes, mas na frente de um estranho, a sugestão parecia muito mais íntima. Link estava prestes a responder quando seus sentidos de herói dispararam. Seus músculos se tensionaram instantaneamente. Alguém está vindo. Alertou Link, a mão indo instintivamente para onde deveria estar sua espada. Fim do capítulo 15. Tony Liga. Zelda percebeu o som sutil de passos abafados se aproximando. Era um movimento treinado, disfarçado, mas para os sentidos aguçados de Link, soava como um trovão. Ele soube imediatamente. O General Ross havia chegado para capturar Bruce Banner. Link virou-se para Banner. Vá agora. Eu seguro eles. Banner hesitou, irritado. Deixa de bobagem, Link. Você é só um garoto. Por mais que lute bem, como vai parar soldados armados com munição real? Sem dizer uma palavra, Link invocou do espaço de armazenamento a réplica da Master Sword de William Shield. O brilho do metal refletiu nos olhos arregalados de Banner. Eu posso, afirmou Link. Zelda exclamou, esperançosa. Incrível! Com a espada mestra e o escudo hyliano, estaremos seguros. É apenas uma réplica, princesa, corrigiu Link, embora a segurasse com a mesma reverência. Banner ainda tentou puxá-los. Corram comigo. Se eles pegarem vocês, vão usá-los como cobaias. Mas, ao tentar puxar Link, Banner percebeu que o garoto era uma rocha. Link cravou os dedos na parede de concreto como se fosse manteiga, arrancando um pedaço da estrutura apenas para demonstrar sua força. Banner finalmente entendeu o que Zelda vinha dizendo. Link era um exército de um homem só. Cuidado, sussurrou Banner, antes de saltar pela janela dos fundos. Segundos depois, a porta foi arrombada. Soldados invadiram o quarto, encontrando apenas os 2 adolescentes loiros diante da janela aberta. Eu gostaria de ver Link começou, mas não teve tempo de terminar. Os soldados abriram fogo sem hesitação. As chamas dos fuzis iluminaram a sala escura. A fúria borbulhou no coração de Link. O desprezo daquelas tropas pela vida humana, atirando contra adolescentes, era imperdoável.
Link ergueu o escudo, ouvindo as balas ricochetearem no metal pesado, e avançou como um raio. Em segundos, ele atravessou a formação inimiga, desarmando e nocauteando os soldados com chutes precisos. Ele puxou Zelda para o corredor, mas deu de cara com Emil Blonsky, a futura abominação. Blonsky apontava sua arma diretamente para a testa de Link. Onde está o banner, moleque? Vá embora, respondeu Link, friamente. Zelda, indignada, gritou atrás de Link. O que vocês estão fazendo? Por que perseguem o professor? Os olhos de Blonsky brilharam. Uma aluna do banner. Uma refém perfeita. Ele fez um sinal e um soldado disparou um dardo de anestesia contra Zelda. A princesa nem piscou. Ela sabia que seu cavaleiro não permitiria que nada a tocasse. Link cortou o dardo ao meio no ar com um movimento da espada. Os soldados abriram fogo em massa. A réplica da Master Sword de Link tornou-se um borrão prateado, desviando cada bala. Num movimento que deixou um rastro dourado no ar, Link avançou, cortou o fuzil de Blonsky ao meio e encostou a lâmina no pescoço do comandante. Mande seus homens baixarem as armas, ordenou Link. Jamais, rosnou Blonsky. Não estou falando com você. Link olhou para a câmera no peito de um dos soldados. General Ross, não me force a começar a matar seus homens. A voz de Ross ecoou pelo rádio. Todos baixem as armas. Link usou Blonsky como escudo humano até chegar ao General Ross, que aguardava do lado de fora. Ross estava fascinado. Ele suspeitava que Link fosse outro experimento de Banner, um super soldado perfeito, rápido como um fantasma e capaz de cortar metal. A visão de Link com o escudo lembrava perigosamente o Capitão América, o que despertou a ganância do general. Zelda encarou Ross. General, seus homens são soldados ou bandidos? Eles atiram em qualquer um sem perguntar. Ross ignorou a princesa, focando em Link. Quem é você? Esse poder, foi o Banner que te deu? Este poder é meu, disse Link. Bruce Banner não é um monstro. Ele está tentando controlar o que tem dentro dele. Se você der tempo, o mundo ganhará um protetor da justiça em vez de uma fera. Ross soltou uma risada amarga. Você é ingênuo. Banner fugiu com a arma mais poderosa do meu país. Você acha que vou deixá-lo ir só porque ele é seu professor? Link retrucou. Banner é um homem, não uma arma. Palavras bonitas para uma criança, zombou Ross. Mas você é apenas um garoto com uma espada. Acha que pode vencer a guerra moderna. Nesse momento, Ross sinalizou para um soldado tentar eletrocutar Link pelas costas enquanto ele falava. Zelda gritou aviso. Link apenas inclinou o corpo e suas asas de metal brotaram das costas, liberando uma lufada de vento que arremessou os soldados para longe. A situação estava prestes a explodir quando o celular de Ross tocou. É o Sr. Stark, senhor, informou um subordinado. Ross atendeu, ouvindo a voz arrogante e familiar. General Ross, quanto tempo? Ouvi dizer que você está no Brasil. Que coincidência, meu amigo Link também está por aí. Espero que esteja tratando ele bem. Ross explodiu. Como diabos você sabe onde eu estou? Leva só 30 segundos para invadir seu sistema, general, respondeu Tony, o tom agora gélido. Escute bem, se você apontar uma arma para o Link ou para a namorada dele novamente, o problema será meu. E você sabe que ele não é uma cobaia sua. Deixe-os em paz, Ross. Ou eu tornarei sua vida um inferno burocrático e financeiro. Fim do capítulo. Capítulo 16. Link contra Hulk. Link não esperou o segundo ataque. Ele desarmou o soldado que tentava eletrocutá-lo pelas costas, chutando-o com tanta força que o homem atravessou uma parede, ficando inconsciente instantaneamente. Com o bastão de choque em mãos, Link moveu-se como um relâmpago, incapacitando os guardas que cercavam Zelda. 2 deles tentaram sacar facas, mas a lâmina de Link foi mais rápida. Em um movimento circular, ele os afastou, deixando cortes precisos que os fizeram recuar em pânico. Sua paciência com aqueles homens, que não hesitavam em atirar contra civis, havia acabado. Link cravou o olhar no General Ross. Você acha mesmo que eu não tenho coragem de matá-los? A aura de Link era tão gélida que ninguém ousou se mexer. Ross, sentindo a pressão, rugiu para seus homens. Parem agora. Todos vocês, recuem. Pelo telefone, a voz de Tony Stark ainda ecoava, carregada de sarcasmo. General. Eu estou vendo tudo pelas câmeras táticas. Se um fio de cabelo do Link ou da garota for tocado, eu mesmo farei questão de vazar os registros dessa sua operação ilegal para o Senado. Tony desligou com um clique seco. Ross estava lívido de raiva. Ele queria voar de volta para os Estados Unidos e socar Stark pessoalmente. Ele olhou para Link com desprezo. Então você é mesmo um dos cãezinhos do Stark. Embora Tony tivesse parado de vender armas, sua influência política e tecnológica ainda era imensa. Ross não podia se dar ao luxo de um escândalo internacional agora. Ele ordenou que baixassem as armas, desistindo, por enquanto, de capturar Link. Link ouviu a voz de Tony pelo comunicador e sentiu um calor no peito. O Tony é meu amigo, disse ele para Zelda. É a pessoa que tem te ajudado neste mundo? Perguntou a princesa. Link sorriu. Exatamente. Ross parecia derrotado. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para os soldados feridos. Para ele, eram apenas peças descartáveis em uma missão secreta cujos registros seriam apagados.
General, eu não quero ser seu inimigo, disse Link, o tom mais firme. Mas você não entende. O poder do Hulk não pode ser transformado em arma. Se você tentar, só criará destruição. Não tente me dar lições, moleque. Esbravejou Ross, virando as costas para partir com suas tropas. Emil Blonsky, porém, antes de sair, olhou para Link e fez um gesto lento de passar o dedo pelo pescoço. Link apenas sustentou o olhar, seus olhos azuis tornando-se frios como gelo. Zelda hesitou. E o professor Banner? Nós ganhamos tempo suficiente para ele fugir. Link sorriu para confortá-la. Agora, nós, rolou a ar. O rugido que pareceu abalar as fundações da terra ecoou pelas favelas. O som era tão potente que as janelas ao redor estouraram em 1000 pedaços. Zelda cobriu os ouvidos, e Link empalideceu. Não era um rugido comum. Era Hulk. Link agarrou a mão de Zelda e correu em direção ao som. Ross, que também ouviu, virou-se gritando. Não ache que o Stark vai te proteger se você entrar no meu caminho agora. Link zombou enquanto corria. Eu não estou indo para te atrapalhar, general. Estou indo para te proteger. Ninguém aqui pode conter o Hulk, exceto eu. Link percebeu que, apesar de seus esforços, Banner fora encurralado na fábrica e a transformação fora inevitável. Naquela favela densamente povoada, um Hulk enfurecido era uma sentença de morte para milhares de inocentes. Link precisava intervir, e, no fundo, ele queria testar sua força contra o Vingador mais poderoso. Ele desembainhou o escudo. Ao chegarem em fábrica, viram a figura colossal e esmeralda. O Hulk estava lá, envolto em sombras, com músculos que pareciam pedras esculpidas e um olhar de pura fúria caótica. 3 soldados jaziam imóveis no chão. Blonsky, que ainda não sabia da identidade de Banner, avançou com seu fuzil, achando que era apenas mais um monstro. O Hulk rugiu novamente. O som foi tão aterrorizante que 2 soldados desmaiaram por puro choque psicológico. Os outros começaram a disparar freneticamente. As balas atingiam a pele verde do gigante e caíam no chão como amendoins, sem causar um único arranhão. Enfurecido, o Hulk investiu contra os soldados, agarrando 2 deles com as mãos imensas. Ele estava prestes a esmagá-los quando Link saltou de um telhado. Em pleno ar, Link sacou o arco, encaixou uma flecha e disparou um tiro de precisão no rosto do gigante. A flecha atingiu o Hulk com uma força de impacto surpreendente, fazendo sua cabeça virar para trás. Link aterrissou, sem dar tempo para a reação, usou o escudo para golpear o peito do monstro com um parry perfeito. Bang! O impacto metálico ecoou e o Hulk cambaleou para trás, soltando os soldados. Saiam daqui! Agora! Gritou Link. Ross e Blonsky pararam, atônitos. Eles viram o garoto magro peitar o gigante, por um segundo, fazê-lo recuar. A disparidade física era ridícula, mas Link não parecia intimidado. Blonsky sentia uma mistura de inveja e ódio. Como ele consegue ser tão forte? Ross olhou para Zelda, que assistia a tudo com uma calma sobrenatural. Quem é esse garoto, afinal? Zelda sorriu com orgulho. O nome dele é Link. Ele é o meu cavaleiro. Monstros grandes assim, Link já está acostumado a lidar com eles. Zelda se lembrou de Link enfrentando Lineis, Inox e Guardiões em Hyrule. Para ela, Link era a definição de segurança absoluta. Link posicionou o escudo, observando os 5 corações em sua visão. Ele sabia que não podia levar um soco direto daquela fera. Sua estratégia seria a de sempre: esquiva perfeita, contra-ataque e o uso magistral do escudo. Ele era o herói que derrotou Ganon com uma tampa de panela. Não seria um gigante verde que o faria recuar. Fim do capítulo. Capítulo 17. Supere seus limites. Tony Stark sentia-se realizado. Durante o dia, ele visitara seus antigos captores terroristas, explodira o acampamento deles e resolvera a amargura de ter ficado preso por 3 meses. Depois, fizera um passeio escoltado por 2 jatos militares. Sua jornada diária equivalia a quase uma volta completa ao redor da Terra. Agora, na quietude da noite em Malibu, ele se forçava a beber um suco de clorofila. O gosto era horrível, mas Pepper insistia que náusea significa saúde. Olhando para o líquido verde estranho no copo, Tony pensou em Link no Brasil, uma associação estranha, mas ele imaginou que só um cara como Link teria estômago para gostar daquilo. Sem sono, ele decidiu invadir o sistema militar para checar o progresso da missão no Brasil. Jarvis informou imediatamente. Senhor, detectei que o Sr. Link e o General Ross entraram em contato direto. Que coincidência, não? Tony colocou a xícara de lado e conectou o sinal de vídeo dos soldados ao seu monitor principal. Ele viu o início do conflito e imediatamente ligou para Ross para frear o general. Ao desligar o telefone, Tony bufou. Ross, eu estou salvando a sua vida, você deveria me agradecer. Caso contrário, seria assassinado pelo pequeno Link antes mesmo de perceber. Ele continuou observando a transmissão ao vivo, bebendo sua clorofila calmamente, curioso para ver o que Ross faria a seguir. Mas, de repente, PFFF. Tony cuspiu o suco verde por toda a mesa, tossindo violentamente. Ele acabara de ver a estreia do Hulk na tela. Músculos verdes e colossais preencheram o monitor. Mesmo através de um vídeo granulado, Tony sentiu o impacto daquela presença esmagadora. Que tipo de monstro é esse? O exército está brincando de Resident Evil.
A imagem tremeu enquanto os soldados entravam em pânico. Quando a câmera estabilizou, o queixo de Tony caiu. Link estava lá, segurando seu escudo, encarando o gigante de frente. Link, o que você está fazendo? Você vai mesmo lutar contra esse brócolis gigante? No vídeo, o Hulk desferiu um soco massivo. Clone. Um clarão de luz surgiu no impacto e, para a surpresa de Tony, foi o Hulk quem cambaleou para trás, como se tivesse atingido uma parede de explosivos. Jarvis, analise a força desses dois, ordenou Tony, sério. A IA processou os dados. Senhor, a força do espécime verde é incalculável por meios convencionais. O Sr. Link está utilizando uma técnica de deflexão cinética perfeita. Tony girou a taça, pensativo. Então, com a minha Mark III, eu não conseguiria vencer esse vegetal gigante e nem o Link. Receio que a sua análise esteja correta, senhor, respondeu Jarvis de forma pragmática. Tony bufou, frustrado. A ciência em que ele tanto acreditava parecia pequena diante daqueles dois. Além disso, olhar para a pele verde do Hulk deixava enjoado, o monstro tinha exatamente a mesma cor do suco de clorofila que ele acabara de cuspir. Conforme a luta avançava, o rosto de Tony escurecia. Ele percebeu que a força bruta de Link era muito inferior à do Hulk, ele dependia inteiramente do escudo. Mas a técnica não era infalível. Em um erro de milésimos de segundo, o soco do Hulk atingiu o escudo em cheio. Link foi arremessado, atravessando uma parede e cuspindo sangue. Tony levantou-se num salto, apavorado. Link conseguiu se levantar, mas o escudo de metal especial estava deformado e prestes a estraçalhar. A batalha era primitiva e aterrorizante. O perigo era maior do que qualquer duelo de espadas que Tony já vira. Não, o Link não vai aguentar. O próximo erro será o último. Tony ligou para Ross novamente, furioso. Ross. Sou eu de novo. O que você está fazendo? Porque meu amigo está brigando com um pedaço de pão mofado gigante. Ross, que presenciava tudo ao vivo, respondeu com a voz trêmula. Isso é segredo militar, Stark. Não se envolva. Segredo militar. Eu já baixei o arquivo, general. Bruce Banner. Esse gigante é um Banner. Tony gritou. Não me importa quem ele seja, mande seus homens tirarem o Link de lá agora. Ross soltou uma risada cruel. Tirar o Link? Por que eu faria isso? Tenho os dois seres mais fortes do mundo lutando na minha frente. É uma coleta de dados preciosa. O plano de Ross era claro, esperar que ambos se esgotassem para capturá-los. Se o Hulk matasse Link, para Ross seria apenas um dano colateral. Tony percebeu que Ross não ajudaria. Passe o telefone para Zelda. Agora. Ross jogou o celular para a princesa. Zelda, que já estava se adaptando rápido às tecnologias da Terra, atendeu imediatamente. Alô? Senhorita Zelda, aqui é o Tony Stark. Escute, o Hulk é uma bomba atômica biológica. O Link não pode vencê-lo. Convença-o a fugir agora. Zelda observava a luta com o coração na mão, mas balançou a cabeça. Eu não consigo, eu não posso impedi-lo. Garota, o seu namorado vai ser esmagado por um monstro e você está calma. Tony estava desesperado. Zelda corou, mas sua voz era firme. Você não entende, Tony, o Link está fazendo isso de propósito. Ele está usando essa pressão para despertar o poder latente em seu corpo. Ele sabe que só enfrentando o impossível ele poderá se tornar forte o suficiente para proteger este mundo. Ele está evoluindo, eu sinto. Neste exato momento, na tela, Link, com o rosto manchado de sangue, mas os olhos brilhando como brasas, soltou um grito que ecoou pela fábrica. Uma aura azul clara e vibrante começou a emanar de seu corpo, distorcendo o ar ao seu redor. Fim do capítulo. Capítulo 18. A proteção de Daruk. Desde o início da batalha, um som ecoava no coração de Link. Era como o estalar de uma casca se quebrando, liberando um poder latente que estava adormecido. Ele percebeu que cada colisão brutal com o Hulk servia para estilhaçar a barreira em sua alma. Link decidiu abrir mão da defesa passiva e usou o escudo repetidas vezes para contra-atacar, forçando o despertar de sua força interior. Bang! No momento em que seu escudo deformado repeliu o último soco, um som de vidro quebrando ressoou em sua mente, seguido por uma voz heróica e trovejante. Ah! Que vista impressionante, meu parceiro! Era a voz de Daruk, o campeão Gordon. Zelda, assistindo à distância, cobriu a boca. Ela mal podia acreditar. A aura azul clara ao redor de Link condensou-se subitamente na figura colossal de Daruk, que pairava atrás do herói como uma montanha protetora. Link ouviu o sussurro da deusa Ilha em seu coração. 10 defesas perfeitas contra o gigante. O espírito de Daruk, o guardião Gordon, despertou. O Hulk estancou, confuso com a aparição do fantasma gigante. Daruk soltou uma gargalhada. Meu bom irmão, você finalmente me acordou. Link limpou o sangue do rosto. Ele descartou o escudo iliano de imitação, que agora não passava de sucata retorcida, e empunhou a réplica da Master Sword com as duas mãos. Daruk olhou para Zelda e acenou com sua mão imensa. Ei, princesinha. O Link não te decepcionou, não é? Zelda levou as mãos ao peito, emocionada. O Hulk, recuperando o foco, rugiu e investiu como um trem descarrilado. Daruk deu um tapinha encorajador nas costas de Link. Uma nova batalha em um novo mundo. Parece que nossa missão nunca termina. Use o meu poder, parceiro. Vá.
Quando o Hulk atacou, Link desferiu um golpe vertical. Atrás dele, o espírito de Daruk acompanhou o movimento, brandindo sua enorme pedra de britar. A onda de choque foi devastadora. O poder de Daruk fluiu por Link como um vulcão em erupção. A réplica da Master Sword não suportou tanta energia e explodiu em fragmentos de luz, mas a força do golpe foi transmitida. Ouviu-se o estalo dos ossos dos braços do Hulk cedendo, e o gigante foi arremessado para trás, atravessando 10 paredes de concreto antes de parar. Desta vez, não foi técnica, foi força contra força. O Hulk fora subjugado. A pressão do ar foi tão violenta que os soldados ao redor caíram com os ouvidos sangrando. Apenas Bronski e Zelda conseguiram permanecer de pé. Em Malibu, Tony Stark assistia à tela paralisado. Jarvis, analise isso, ele mal conseguia falar. Link acabara de quebrar a barreira do som com um golpe físico. Senhor, o nível de energia detectado é ponto. Absurdo, respondeu Aya. Então, com a Mark III, eu não venço esses dois? Perguntou Tony. Exatamente, confirmou Jarvis com sua sinceridade habitual. Tony engoliu em seco. Jarvis, comece um novo projeto. Nomeie como armadura anti-Link. No campo de batalha, o brilho azul de Daruk começou a se dissipar. Link, meu poder é grande demais para o seu corpo atual, disse o campeão, tocando a cabeça do jovem. Você venceu. Vou descansar agora, mas estarei aqui se precisar. Link cambaleou, exausto. Zelda correu para apoiá-lo. Eles caminharam até o rastro de destruição e encontraram, no fim dos escombros, não mais o Hulk, mas um Bruce Banner trêmulo e fragilizado. Rose e seus soldados avançaram. Peguem ele! Gritou o general. Banner olhou ao redor, indefeso, mas Link disse em voz baixa, porém firme. Recuem. Deixem o Banner em paz. Os soldados pararam instantaneamente. Não foi o comando militar, foi o peso da autoridade de alguém que acabara de derrotar um deus. Ninguém ousou dar mais um passo. Ele é meu objetivo. Gritou Ross, embora sua voz vacilasse de medo. Deixe-o ir, repetiu Link. Zelda completou. Professor, vá agora. Nós cuidamos disso. Banner, ainda atordoado, aproveitou a brecha e desapareceu na escuridão da noite. Ross, humilhado e temeroso do poder de Link, não teve escolha a não ser recuar. No dia seguinte, Link e Zelda embarcaram de volta para os Estados Unidos. Link sabia que a trama de Obadiah Stane estava atingindo seu ápice e precisava ajudar Tony. Zelda estava fascinada com os smartphone, lendo sobre o mundo. Link, este mundo é incrível. Tem quase 8 bilhões de pessoas. Exclamou ela. Reviver Hyrule lhe parece um desafio ainda maior agora. Ao pousarem, o aeroporto estava isolado. Gavião Arqueiro e Viúva Negra os aguardavam. É a primeira vez que a Shield admite que precisa de reforços, comentou Clint, sério. Natasha olhou para o avião. Eu devo 2 favores a esse garoto. É o mínimo que podemos fazer. Clint olhou para o horizonte, pensando em sua família e no nível dos monstros que estavam surgindo. Talvez esteja na hora de eu me aposentar, murmurou ele para si mesmo. Fim do capítulo 19. O monstro de pedra. Assim que Link e Zelda desembarcaram, sentiram a tensão no ar. O corredor do aeroporto fora isolado. Link avistou um grupo de homens vestidos de preto, com semblantes rígidos, cercando o caminho. À frente deles estavam Natasha Romanoff e Clint Barton. Link franziu a testa. Ele sabia que a Shield viria atrás dele eventualmente, mas não esperava uma recepção tão entusiasta assim que pisasse em solo americano. Clint parecia desconfortável com a situação. Ele cutucou Natasha. Você fala. Suas habilidades sociais são melhores que as minhas. Natasha avançou com sua elegância habitual, observando Zelda com atenção. A garota loira ao lado de Link tinha uma aura que a espiã reconheceu imediatamente. Não era apenas beleza. Zelda exalava uma dignidade nobre, um temperamento de rainha que contrastava com sua aparência jovem. Natasha lembrou-se dos relatórios. Zelda aparecera do nada em uma favela brasileira, sem registros, exatamente como Link. Olá, bonitão. Parece que o destino nos uniu de novo, cumprimentou Natasha. Link apenas assentiu, mantendo a guarda alta. Natasha continuou. Precisamos da sua ajuda. Agradecemos as informações que o Sr. Stark nos enviou, mas surgiu algo inesperado. Zelda deu um passo à frente, percebendo a hesitação dos agentes. Vocês precisam que o Link resolva um problema para vocês, não é? Clint aproximou-se, suspirando. Para ser honesto, sim. A Shield encontrou um obstáculo bizarro e não conseguimos entender a lógica da coisa. Link estava prestes a aceitar, mas quando Zelda fez menção de segui-lo até o carro, um dos homens de preto barrou o caminho dela. Apenas o garoto está convidado para a sede, disse ele, em tom autoritário. Link reconheceu o rosto daquele agente de algum lugar em suas memórias da vida passada, parecia um dos traidores da Hydra infiltrados na agência. O olhar de Link esfriou. Se a Zelda não for, eu também não vou. O agente de preto deu de ombros, indiferente. Você não tem escolha. Ele fez um sinal para os outros. Levem a garota daqui. Clint franziu o senho, mas antes que pudesse intervir, Link agiu. Num movimento fluido, ele agarrou o pulso do agente, travando sua articulação.
Com a outra mão, sacou a pistola do coldre do homem e o empurrou para longe com um chute firme. Quando os outros agentes sacaram suas armas, Link simplesmente segurou a pistola de metal com as duas mãos e a rasgou ao meio, como se fosse um pedaço de papel. O som do metal sendo dilacerado pela força bruta fez os homens de preto recuarem, olhando para suas próprias armas com desconfiança. Link disse friamente: Zelda, vamos. Natasha rapidamente se colocou entre eles, tentando acalmar os ânimos. Perdoe-nos, Link. Há muitas fações dentro da Shield e nem todos têm boas maneiras. Por favor, venha conosco. Link percebeu que Natasha estava ciente da infiltração interna, embora não soubesse se ela já conhecia o nome Hydra. Ele sentiu que a linha do tempo estava se desviando do que ele lembrava, mas decidiu seguir em frente. Entraram no carro e partiram rumo ao Triskelion. No caminho, Zelda perguntou: que tipo de dificuldade é essa que as armas de vocês não conseguem resolver? Natasha explicou com um sorriso amargo: encontramos fenômenos que não se comportam como seres vivos nem como máquinas. Recentemente, alguns blocos de mármore decorativo da nossa sede simplesmente ganharam vida. Eles ficam imóveis como pedras comuns, mas se alguém se aproxima, eles criam membros e atacam. Tentamos triturá-los, usamos explosivos, brocas de diamante, nada arranca sequer uma lasca deles. Como você nos enviou informações sobre outros monstros, pensamos que saberia lidar com isso. Link e Zelda trocaram um olhar e não conseguiram conter o riso. Link percebeu o que tinha acontecido. Ao listar os monstros de Hyrule para a agência, ele esqueceu de mencionar o mais simples de todos, o Pelite de Pedra. Em Hyrule, esses monstros são quase inofensivos para quem conhece o segredo. Eles se disfarçam de pedras e são indestrutíveis para espadas e flechas, mas têm uma fraqueza cômica. Ao chegarem ao saguão da Shield, viram uma área isolada com crateras no chão e duas pedras gigantes deitadas. Havia máquinas de demolição quebradas ao lado, provando que a agência tentara de tudo. Cuidado, avisou Natasha enquanto Link se aproximava. Eles pulam de repente. O agente Barton tentou chutá-los e quase quebrou as costelas. Clint tossiu, olhando para o lado, visivelmente embaraçado. Assim que Link deu o primeiro passo na área isolada, o mármore emitiu um som seco de cliques. Dois braços e pernas de pedra brotaram das rochas e os monstros começaram a balançar seus punhos pesados em direção a Link. Link apenas sorriu, preparando-se para mostrar aos melhores agentes do mundo como se lida com a mágica de Hyrule. Fim do capítulo 20. A princesa e o espião. Os monstros de pedra cambalearam, prontos para investir contra Link. Os agentes da Shield ao redor, temendo pela vida do jovem, gritaram em coro: garoto, afaste-se. Não chegue perto deles. Mas Link apenas sorriu. Com a agilidade de quem já fez isso 1000 vezes, ele deslizou por baixo do punho de pedra do primeiro monstro. Com um grito baixo e firme, ele agarrou a criatura e levantou o bloco de mármore vivo, de quase 1 metro cúbico, acima da cabeça. Um silêncio chocado tomou conta do saguão. Ver um adolescente erguer um peso daqueles era surreal, mas na Shield, pessoas especiais eram comuns. No entanto, o que Link fez a seguir foi o que realmente os surpreendeu. Saiam da frente. Avisou Link, arremessando o monstro com força contra o chão. A pedra explodiu em estilhaços ao impacto. Um dos destroços voou perigosamente perto de um agente de cabeça careca e elegante, que se esquivou por pouco. Link olhou para o buraco no chão, esperando algum item valioso, mas o monstro não deixou cair nada, o que o deixou levemente decepcionado. Ele repetiu o processo com o segundo monstro, mas desta vez apenas o virou de cabeça para baixo. A criatura, incapaz de se desvirar com seus membros curtos, entrou em um ciclo de pânico e, com um estalo seco, autodestruiu-se. Link limpou as mãos, olhou para Clint e Natasha e deu de ombros, como se dissesse: é só isso. Clint Barton parecia que ia ter um colapso. A Shield havia usado de tudo: lasers, brocas de diamante, corrosão ácida e até cogitado explosivos de alto calibre. Nada funcionara. E o garoto resolveu o problema apenas, virando a pedra do avesso. Aplausos e gritos de alívio ecoaram. Ter monstros indestrutíveis dentro da sede era o cúmulo da humilhação para a maior agência de inteligência do mundo. Em meio à celebração, um homem negro, usando um tapa-olho e um sobretudo longo, surgiu das sombras. Era Nick Fury. Sim, impressionante, disse Fury, batendo palmas de forma protocolar. Ele olhou ao redor, dissipando a multidão com um único olhar. O show acabou, voltem ao trabalho. Então, virou-se para Link. Aceita um café no meu escritório? Ou talvez um suco? No escritório do diretor, a atmosfera mudou. Link segurou a mão de Zelda, sinalizando para que ela tomasse a palavra. Ele preferia ser o cavaleiro silencioso e deixar a diplomacia para quem realmente entende do assunto. O rei demônio que busca a aniquilação total está a caminho deste mundo, começou Zelda, com uma seriedade que fez Fury se inclinar para a frente. Clint, encostado na parede, bufou. Rei demônio? Isso não costuma estar na nossa descrição de cargo. Fury tossiu, pedindo silêncio. Conte-me os detalhes, princesa. Zelda olhou para Link e começou a explicar. Viemos de um reino chamado Hyrule. Eu sou a princesa desse reino, e este é Link, meu cavaleiro e guardião. Há 100 anos, um mal antigo chamado Ganon destruiu nossa terra.
Link adormeceu para se recuperar e, quando despertou, libertou as 4 bestas divinas e enfrentou o mal com a espada que exorciza a escuridão. Furry permaneceu imóvel. Como mestre em interrogatórios, ele buscava qualquer sinal de mentira, mas os rostos de Link e Zelda eram de uma sinceridade absoluta. Natasha, observando os micromovimentos faciais, assentiu para o chefe. Eles acreditavam em cada palavra que diziam. Para Clint e Natasha, a história parecia um conto de fadas, mas Link insistira que deveriam ser diretos. Em um mundo que logo conheceria deuses nórdicos e alienígenas, 2 viajantes dimensionais não seriam a coisa mais estranha do catálogo da Shield. Zelda descreveu a jornada de Link com uma doçura que fez Natasha, a viúva negra, sentir uma pontada de melancolia. Ela via o afeto profundo de Zelda por Link, um laço forjado em séculos de luta e sacrifício. Nós havíamos selado Ganon, continuou Zelda, a voz falhando levemente, mas ele encontrou uma fenda no tecido do espaço-tempo e fugiu para este mundo. Nós, ligados pelo destino, o seguimos. Os monstros que vocês estão encontrando são os arautos dele. Isso é tudo. Nick Fury ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Tudo bem, e como você pode provar essa história de fim do mundo? Zelda hesitou, mas Link interveio com uma voz profunda e sombria. A lua de sangue. Fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não se esqueçam do like e se puderem deixar nos comentários sugestões de universos que gostariam de ver como novel por aqui, como Harry Potter, Naruto, One Piece e muitos outros, deixem sugestões.